Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo Sustentária. Meu nome é Júlia e eu sou membro do Sustentária. Esse é nosso primeiro episódio de uma série de entrevistas com atores do sistema alimentar sustentável. Nossos episódios vão ao ar no último sábado de todo mês, então fiquem ligados. Hoje vamos conversar um pouco com a professora Ana Paula Branco. Ela é mentora aqui no Projeto Sustentária e ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá. Ela também possui mestrado em Ecologia de Agrosistemas, título de doutora em Ecologia Aplicada, Ambiente e Sociedade e pós-doutorado em Ecologia Humana também pela USP. A professora Ana Paula vai contar um pouco para a gente sobre o projeto A Horta das Flores. É um projeto sem fins lucrativos, localizado na Praça Alfredo de Cunto, no Parque da Moca, na zona leste de São Paulo. Lá na Horta Comunitária Urbana, são realizadas diversas atividades sobre meio ambiente, segurança alimentar e nutricional, agroecologia e educação ambiental. E a professora Ana Paula vai contar um pouquinho para a gente. Bom, então seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada por aceitar nosso convite. E eu já vou começar com uma primeira pergunta. A gente queria que você contasse brevemente como surgiu a Horta das Flores e qual que é a importância dela para o desenvolvimento sustentável de São Paulo. Além de contar um pouco para a gente quais foram os maiores desafios ou quais são os maiores desafios que vocês enfrentam no projeto. Tá. Júlia, eu que agradeço, primeiro momento, o convite e espero contar um pouquinho desse projeto aí que é tão importante, tão incrível, que é o projeto da Horta das Flores. Eu comecei a me envolver com o projeto em 2019, então vão fazer 2 anos em agosto, que é uma horta próxima da minha casa, onde eu sempre tive essa curiosidade de conhecê-la por ser um fragmento verde no meio de algo tão cimentado como ao lado da Radial Leste, né? Então, é um espaço incrível, que nem parece que a gente está numa região com tão poucas áreas verdes como essa região, a região leste de São Paulo, né? Pouca cobertura vegetal. O projeto, a horta, ela já existe, na verdade, há mais tempo, né? Em 2011, ela é uma praça. Então, ela é considerada uma praça pública, Praça Alfredo de Cunto, que é gerida pela Subprefeitura da Moca. E tem vários entraves, vários desafios para ela permanecer, né? Porque ela é um projeto que está até no Ministério Público, porque algumas pessoas elas estão querendo implantar um condomínio, um CDHU ali. Então, a gente está buscando valorizar tudo que a gente trabalha ali para poder justificar o fato desse espaço ser importante para essa região, né? Então, lá a gente desenvolve oficinas. Agora, com a pandemia, está um pouco parado isso, os projetos, né? Mas tem oficinas que envolve tanto plantio quanto outras informações, como, por exemplo, a questão de manejo de pragas, né, que, por exemplo, quando a gente cultiva um tomate, ele é um grande desafio, né, porque tem muitas estratégias que você tem que utilizar, né, naturais, para você poder colher um tomate, né, um bom tomate, né, porque acaba estragando bastante. Mesma coisa outras plantas, né, como a capuchinha mesmo, por ser uma punk, às vezes a gente espera que ela seja mais resistente. E o que a gente teve lá de experiência foi que, sim, tinham finais de semanas que eram tiradas 100 até 200 lagartas da capuchinha. Então, a gente tem até um pensamento de cultivar em outro local e não nesse espaço fechado que a gente chama de estufa, né? Porque é um espaço fechado, porque lá tem muitos gatos, ainda mais com a pandemia a gente tem esse problema, e para, de repente, pensar num borboletário, né? Porque tem muita borboleta, e eu acho que a capuchinha, por ela ter uma flor linda, né, ela atrai muitas lagartas, né, então, e tem outras plantas que também acontece isso lá.
Então, esse desafio da horta ficar, né, a gente tem uma advogada, os gestores, que é o José Luiz e a Regina, eles estão muito à frente, assim, disso, eles assumiram essa responsabilidade, buscando, reivindicando que a horta fique, né, então a gente tem algumas divulgações nesse sentido, né, para ela ser utilizada, no entanto, é um espaço cercado, né, porque é num local que tem muita vulnerabilidade, muito morador de rua, então se o espaço estiver aberto, esses grupos, eles podem ficar dentro da horta e a comunidade acabar, né, o espaço não cumprindo com o objetivo dele, que seria esse espaço de convivência social nessa região, né? Então, bom, eu não sei, também agora já não sei se eu já falei além da pergunta, ou se eu respondi. Então, os maiores desafios que vocês enfrentam foi essa questão de conseguir manter a horta lá na praça, e as atividades são geralmente ligadas ao plantio, então, de mudas, hortaliças. Vocês possuem a produção ou venda, comércio de hortifruti lá? Não, lá na verdade é uma horta para educação ambiental, educação nutricional, não é para venda. Então, a gente planta e como nesse momento não está tendo as oficinas, nesse momento de pandemia, a gente consome também o que a gente cultiva lá. Então, tem bastante, tem um lado, o espaço ele é bem grande, né? Então, ele é dividido assim, a gente tem o espaço das alimentícias, que é um espaço, como eu falei, fechado, fechado assim, por telas e por conta da proteção por causa dos gatos, tem um espaço de plantas medicinais, tem um espaço que é espiral de ervas, que a gente chama, que é uma espiral também que tem vários condimentos, tem um espaço que são só de bromélias, que é chamado de Jardim das Bromélias, e tem outros espaços maiores também, com árvores que fornecem uma boa cobertura vegetal, que nós estamos até levantando serviços ecossistêmicos que esse espaço presta, né, para o que ele contribui de áreas verdes de cobertura vegetal para a cidade de São Paulo, então acho que isso é importante também, porque com isso outros espaços da mesma dimensão também estão contribuindo, né, mas o diferencial é essa questão de servir, de ser um laboratório vivo, onde a gente transmite muita informação, então tem muito aluno que faz realização científica, estágio, então a gente tem muitos alunos. Em 2020, nós fechamos com 20 alunos, então os estagiários e os alunos de iniciação, eles estavam lá envolvidos, né, comigo são 10 alunos, que eu sou responsável pela parte das alimentícias, e a professora Solange é responsável pela parte medicinal, e a professora Milena com a parte da composteira, que daí a gente também faz esse trabalho também com alguns alunos. Então, todos esses alunos envolvidos, acho que no total deve ter entre 30 e 40 alunos trabalhando lá, né, nesses projetos, e eu tenho uma aluna de mestrado trabalhando com a parte dos serviços ecossistêmicos. Então, é muito legal. Antes da pandemia, eu pude participar de oficinas lá, que é onde a gente tem troca de receitas de punks, então as receitas a gente conseguia experimentar, né, degustar dos pratos de folhas, né, e flores também comestíveis que tinham lá um local. Então, por isso que nesse momento, principalmente, muitas das pessoas envolvidas no projeto da comunidade, né, o pessoal da comunidade, eles não estão participando, porque os portões ficam fechados, e hoje nós temos um zelador que mora dentro da horta, né,
Seu Timóteo, ele fica lá, né? Ele abre o portão quando nós vamos lá, por conta da pandemia, né? Mas antes da pandemia, a gente tinha muita comunidade, principalmente o grupo de 60 a mais, né, o pessoal idoso que adora isso, que compartilha demais os conhecimentos com a gente, as experiências e as receitas, né? Então você chega lá, você está mexendo numa planta e ele, eu já fiz assim. Então tem muito essa troca de receita e a gente tem essa ideia de repente, fazer uma cartilha com as receitas da horta, né? Então tem várias ideias, né? Trabalhar a questão com as crianças, então tem crianças que também vão lá, que ajudam também a regar, a mexer na terra, né? Então, isso é muito importante, né? Todas as idades envolvidas. Então, mostrando que ali é um espaço que não tem idade, né? É um espaço mesmo de convivência social para todas as idades mesmo. E além então, dessa produção de né, o contato direto com a terra, vocês têm outras atividades, né? Que você falou de educação nutricional, alimentar e nutricional, e além dessas, existem outras atividades, assim, mais teóricas? Não, nesse momento, não. Existem só projetos mesmo, como eu falei, em relação a cartilhas, em relação a mais oficinas, né, mais ideias de oficinas, aquelas que vão contribuir, né, para o que a gente está desenvolvendo ali, a questão das medicinais, e questão das alimentícias também, os nutrientes, quais, né, aumenta a imunidade, então a gente tentou também escolher algumas plantas nesse sentido agora, mas esses são os projetos que a gente tem no momento. E sobre as plantas alimentícias não convencionais, as punks, né? Quando vocês começaram a horta, já existiam algumas lá, as pessoas identificavam elas? Como que foi esse processo? Vocês introduziram novas punks? Como foi? Já existiam, né? Já existiam algumas punks e aquelas que existiam a gente manteve. Algumas nós conhecemos, né, com a comunidade falando, as plantas como, por exemplo, o almeirão roxo, eu nunca tinha consumido, e fica lindo, né, ele cresce vertical, e nós começamos a colher, né, e a consumir, porque como objetivo eram os cursos, as oficinas, e a pandemia limitou, então nós começamos a consumir esses alimentos. E também tinham distribuídas, por exemplo, a gente encontrou peixinho na horta, peixinho da horta na horta, mas ele estava distribuído em locais onde os gatos também ficam, então nós replantamos algumas espécies, né, a capuchinha não tinha, nós introduzimos a capuchinha, então tem um pouco de tudo, assim, um pouco que nós introduzimos e outros que a gente já encontrou em alguns espaços, né, e já ficou, então alguns a gente já manteve, então a Ora Pronobis tem no canteiro de alimentícias, né, já estava lá, o hibisco, né, a vinagreira também, então algumas só mantivemos, né, e outras nós trouxemos para aquele espaço, para a gente dar esse nome do espaço das alimentícias, né, e então nós trouxemos algumas para lá. E eu vi que vocês têm uma abelhinha, né, lá, então vocês praticam a meliponicultura, né, que eu acho que é uma abelha sem ferrão. Tem alguma atividade relacionada a isso? Tem também, Júlia, tem uma atividade relacionada a isso, mas não sou eu que sou responsável, então eu não sei como que está agora nesse momento da pandemia, mas sim, tem sim essa atividade também. Então tem outras pessoas que também participam de lá, do projeto, que estão envolvidas com outras atividades. Entendi. E também eu fiquei sabendo que vocês ganharam um prêmio recentemente. Você pode contar para a gente como que foi?
teve o Sabor de Fazenda, eles fizeram um concurso onde você teria que postar uma foto, né? Algumas fotos do meu jardim na pandemia. Então, uma das professoras, a professora Solange, que nós somos 3 parceiras, como eu falei, a professora Solange e a professora Milena, em relação aos projetos alimentícios e medicinais. Então, nós escolhemos algumas fotos e enviamos para o concurso. E nós fomos contempladas com o primeiro lugar, ganhamos algumas mudas e que pudemos escolher. Então, escolhemos muitas punks que a gente ainda não tínhamos lá, né, para pensar num berçário lá para a horta também, que a gente tem esse espaço. E aí foi muito gratificante, né? E esse prêmio também, essa foto, eles estão montando um livro, e uma das fotos, ela vai ficar na capa desse livro, que acho que é um livro com receitas do Sabor de Fazenda. Então, foi bem legal, muito, muito legal mesmo. Nós ficamos muito felizes com esse prêmio. Que legal, parabéns. É uma forma de valorização, né? De valorizar esse espaço, que é o que a gente mais quer, valorizar esse espaço e mostrar que esse espaço ele tem que ficar. Uhum, com certeza. E agora, então, para finalizar, a última pergunta, qual é o ponto que mais te orgulha nesse projeto? Acho que o que mais motiva é a conexão com a natureza, essa reconexão com o espaço verde próximo de casa, e que você entra lá, tem outro cheiro, outra visão. Então, a gente acaba treinando, acho que todos os nossos órgãos dos sentidos primários, né? Visão, tato, olfato, paladar, porque tem muitas árvores frutíferas, né? Tem amora, tem jabuticaba, então é incrível, assim, carambola. Então, toda vez tem alguma fruta da época, então, assim, o cheiro, o gosto, a visão, tudo é muito bom, é muito gostoso. E também algo muito importante é que as pessoas que estão lá, as pessoas que participam, é como se a gente compartilhasse as mesmas coisas, porque todas elas têm essa mesma percepção, né? Então, é muito legal. Então, você compartilha algo que é seu, que outras pessoas também têm, então a gente se aproxima por esse laço, né? Por gostar daquilo, por estar feliz. Então, eu tenho alunos que escrevem: professora, eu estou precisando ir na horta. Então, é dessa forma que eles falam: eu preciso ir lá. Então, eles têm essa necessidade, eles se sentem, né? Então, acho que essa relação que a gente tem com o verde, que é inato, né? Nós, como seres humanos, crescemos num ambiente arbóreo, né? Então, nós temos essa ligação inata com o verde, e eu acho que é isso que aproxima. Isso é incrível, né? Morar em São Paulo e ter um local como esse para você poder ir, para ser o seu quintal. Eu acho que a minha vontade era de que a cidade de São Paulo fosse pulverizada por hortas urbanas e todos pudessem ter um espaço desse perto da sua casa. Muito gostoso. Então, acho que foi isso. Queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Foi muito gostoso entender um pouco melhor como funciona. É um projeto incrível. Queria agradecer também e parabenizar vocês por esse projeto. Eu que agradeço, Júlia. Muito obrigada. Obrigada eu. E fica o convite para todos conhecerem a Horta das Flores. Tá bom. Obrigada. Bom, esse foi o episódio do Papo Sustentária do mês de maio. Espero que todos tenham gostado. Siga a página da Horta das Flores no Instagram para mais informações desse projeto lindo. E no próximo mês conversaremos com mais um ator do sistema alimentar. Não percam e até lá!